E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. No vídeo de hoje a gente vai fazer um overclock naquele kit Ryzen que eu trouxe aqui recentemente. E aqui a gente tem um kit Ryzen com processador Ryzen 5 3600, mais uma placa-mãe da ASUS, né, com a chipset B450, que é a ASUS TUF Pro Game, uma placa-mãe bem legal. E no vídeo que eu fiz recebendo esse kit, eu só liguei ele e botei pra funcionar. E a gente não mexeu com overclock, a gente não ajustou os timings das memórias. E a proposta do vídeo de hoje é fazer alguns ajustes para melhorar um pouco o desempenho desse kit, que já é muito bom se a gente mexer em nada, né? Realmente, o processador que está aqui é um processador muito parrudo. Não necessariamente você precisa de mexer, mas com pouquinhos cliques ali realmente dá para fazer algumas melhorias e otimizar ainda mais o desempenho do seu computador, sem colocar ele sob estresse, né? Então a gente vai fazer uma melhoria, né? Uma configuração de overclock simplesinha, de maneira que não prejudique o PC e também de maneira que você não fique horas mexendo ali, colocando númerozinho e blá 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 blá. Não, vamos fazer aqui um negócio simplesão que esse kit nos proporciona fazer. Detalhe, né, galera? Hoje eu tô usando com esse bonitão aqui, com uma placa de vídeo que eu comprei da China também, que chegou recentemente e tá linda de bonita, que é a GTX 1060 de 3 GB da AliExpress, e ela tá em promoção, ela tá com preço barato, então vou deixar o link dela e desse kit aqui na descrição, que eu acho que dá um PC muito bom, um dos melhores custos-benefícios para hoje em dia para montar comprando peças, né, da China, do Ali. Detalhe que hoje tá meio escondidinho aqui, mas eu tô usando 16 GB de memória RAM da Ray, que também são memórias chinesas nesse kit. Isso porque são memórias baratas e acessíveis e, por incrível que se pareça, elas são menos enjoadas que essas memórias da Corsair que eu tava usando antes. Então, até prefiro usar elas para mexer e fazer ajuste de overclock, porque as memórias da Corsair são mais sensíveis. Então chega de enrolação e vamos nessa. E reza a lenda que se você chegou até aqui nesse vídeo, você se inscreve no canal. Ah, doideira. Roda a vinheta. Beleza, eu tô falando de overclock, mas você pode estar assistindo o vídeo e tá boiando, né? Não tá entendendo direito o que é o overclock. Geralmente, todo equipamento de eletrônico, ele é setado para funcionar numa configuração ali, num padrão, dentro do padrão ali de segurança, para manter o funcionamento estável ou até para garantir a longevidade do componente. Então vou dar um exemplo aqui do processador do computador. O processador, ele vem com as especificações de fábrica, porém cada processador que sai da fábrica é diferente um do outro. Então, como a fábrica tem um padrão de qualidade, ela vai definir, né, uma configuração exata para cada processador, mas cada processador é único, sacou? Às vezes o componente que eles usaram tinha uma qualidade melhor que o outro, a gente fala que às vezes o silício é melhor e coisas do tipo, e às vezes vai ter um processador que ele foi configurado para funcionar numa especificação X, mas ele vai conseguir ir um pouco além, isso mantendo a estabilidade do funcionamento e sem prejudicar a vida útil do processador, né? Sem ser algo assim que pelo menos você perceba, né? Eu tô tentando explicar isso aqui da maneira mais didática possível, mas, por exemplo, é como se você tivesse uma capacidade definida de fábrica e pudesse ir um pouquinho além. Uns componentes vão poder ir mais além e outros menos. E o overclock ele pode ser feito tanto no processador quanto na memória RAM e também na placa de vídeo. Então você pode fazer overclock nos três componentes principais, basicamente, do computador. Um detalhe é que se você estiver fazendo, por exemplo, um overclock na placa de vídeo, a placa de vídeo ela tem memórias como uma memória RAM, né, integrada, e ela tem um processador gráfico. Então você ainda pode fazer um overclock no processador gráfico da placa de vídeo e na memória RAM ali, na memória da placa de vídeo. Tô falando assim para ficar mais fácil de entender. Se a gente fizer um overclock moderado, a gente pode dizer que a gente está fazendo meio que um ajuste fino, personalizado para o PC que a gente montou, entendeu? Então a gente ganha um pouco de desempenho tranquilo ali, sem, né, muito medo, sem, nossa, vamos estragar o PC. Não, tem formas de fazer isso tranquilo. No ramo da informática, tem muita gente especializada que a gente fala que são overclockers profissionais, né? Os caras conseguem fazer um hardware, né, uma peça de PC e no limite. E eu não sou um deles. Então eu vou fazer isso de uma maneira bem simplesona mesmo, de um jeitinho bem simples e rápido, até porque eu acho chato você ficar horas ali para ganhar um pouquinho de desempenho. E a questão do desempenho que você ganha também vai depender do overclock. Tem overclock que pode dar muito desempenho, assim como overclock que não vai dar desempenho quase nenhum. Mas você só vai descobrir se você tentar, se você
ver até onde que dá para ir. E quanto mais preciso o overclock, mais complexo ele fica de ser feito, porque você começa a ter que experimentar valores e, nossa, ir além. À medida do vídeo aqui também eu vou falar um pouco sobre isso. Então já tô aqui no meu PC Ryzen, tô aqui no meu Windows e eu quero ver como que o meu PC está funcionando. Eu baixei um aplicativo aqui no meu PC que chama CPU-Z. Você acha ele facinho assim, ó, no Google, mole. Eu vou executar esse cara. Esse aplicativo, ele mostra tudo que tem no PC e mostra como está funcionando. Então, por exemplo, a gente vê aqui o nome do processador, o TDP dele, né? E também aqui o Core Speed, o multiplicador e o Buzz Speed. Essas coisas aqui são importantes para a gente fazer um overclock. Porém, eu não quero dificultar muito sua vida, não vou detalhar tanto isso, eu vou ser mais direto ao ponto, tá bom? Vamos começar aqui com as memórias. Geralmente, quando a gente compra um processador Ryzen e a gente coloca determinadas memórias nele, as memórias às vezes podem vir setadas com uma frequência abaixo do padrão especificado para elas. E a gente consegue ver aqui no CPU-ID, checando aqui nessa aba memória, tá? Aqui a gente consegue ver a latência das memórias. A latência aqui, por exemplo, está um pouco alta, ó. Eu olho principalmente essa latência aqui, ó, CAs latência, tá aqui CL20, tá? O CL20 é meio alto, talvez um CL16 seria uma latência baixa, uma latência assim mais ideal, né? Aqui a gente também tem outros valores, né, que quanto mais baixos, mais desempenho. Esses ajustes aqui estão relacionados aos timings das memórias, né? Os timings é o tempo de operação dela, né? Ela trabalha com um processo de ciclos, ela vai repetindo ali o mesmo processo, e quanto menor esses timings, mais rápido ela opera. Geralmente, a maioria das pessoas, quando compram uma memória RAM, elas olham muito aqui a DRAM Frequency, que basicamente é a frequência da memória RAM. Eu estou usando duas memórias de 2666 MHz e tá batendo aqui, ó, se eu olhar tá 1330. Você deve estar olhando e pensando assim, mas como assim, Fafá? Tá batendo se aqui tá 1330? Como eu estou trabalhando com duas memórias, né? Você pode olhar aqui em cima que tá escrito Channel e tá escrito aqui Dual, né? Como eu estou trabalhando com duas, a frequência delas multiplica por 2, então eu tenho 1330 multiplicado por 2, que vai estar funcionando 2666. É só fazer o cálculo aqui, pode ser que não dê um valor tão exato, mas é algo próximo disso, ó. 1330,6 vezes 2, a gente tem aqui, ó, 2.661. Então aqui você pode ver que teve um valor bem próximo de 2.666. Nesse caso, as minhas memórias estão trabalhando na frequência normal, mas se não tivesse, a gente faria um ajuste na placa-mãe para fazê-las trabalhar na frequência normal. A parte mais chata aqui nesse caso seria consertar as latências das memórias, mas eu não vou focar tanto nisso, eu vou focar mais nessa relação de frequência, e vou mostrar aqui um método que essa placa-mãe, né, que é a ASUSTUF B450M Game, proporciona pra gente para fazer um overclock. Esse overclock vai ser feito tanto nas memórias quanto no processador. Sobre o processador, se eu vier aqui no gerenciador de tarefas, a gente consegue ter uma ideia da frequência que ele está trabalhando, ó. E essa frequência está diretamente ligada a esse campo aqui, ó, que é o multiplier, né, que é o multiplicador do processador. Quanto maior o valor aqui no multiplicador, maior a frequência dele. Para economizar energia, o processador trabalha com uma frequência variável. Então, quando eu exijo mais do processador, mais esse multiplicador sobe. Quando eu estou exigindo menos, ele abaixa para economizar energia, mas também mantendo um desempenho médio interessante. Eu vou abrir aqui uma nova janela do CPU-Z e a gente consegue ver essa relação do multiplicador com a frequência do processador. E olha só que interessante, ó. Deixa eu iniciar aqui. Ó, aqui no CPU-Z, né, abrir outra janela, eu vou na aba Bench. Aqui na aba onde está escrito velocidade, a gente tem a velocidade do processador em gigahertz. Ele está aqui funcionando a 3.7 por aí. Eu vou fazer um stress nele, eu vou colocar ele para trabalhar a 100% aqui no CPU-Z, ó. Cliquei aqui em stress, tá lá, tá trabalhando a 100% agora e a velocidade dele começa a subir, ó. Você pode ver aqui no gráfico do gerenciador de tarefas, ele tá 4.06 GHz. E se você observar o multiplicador que antes estava 37, 36 aqui, agora está em 40. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo um overclock e a gente modificar o multiplicador do processador, a gente vai ver aonde faz isso, a gente aumenta a frequência também com que ele
opera. Só que também tem uma questão, quando você aumenta a frequência do processador e coloca ele para trabalhar a velocidades mais altas, né, ele também esquenta mais. Então você precisa de um CPU cooler, um water cooler bem mais poderoso, algo mais potente para resfriar melhor o processador, porque ele naturalmente esquenta mais. Então assim, fazer um overclock não é algo tão simples assim, a gente precisa de observar vários fatores. E por isso que para facilitar a nossa vida eu vou testar isso através de um método simples da nossa placa-mãe aqui, beleza? Então vamos reiniciar o PC aqui e entrar na BIOS dele. Para entrar na BIOS geralmente é muito fácil, você desliga o PC, liga ele de novo segurando o Delete ou o F1, dependendo do PC que for, tá? O PC tá ligando aqui, apareceu uma mensagem aqui para pressionar Delete ou F2, ó, nesse caso, e pronto, ó, carregamos aqui a BIOS do PC. Vocês devem estar estranhando, né, que eu tô olhando pro outro lado aqui, é que a imagem da BIOS só tá saindo no outro computador aqui, que eu uso uma plaquinha para capturar a imagem. Enfim, aqui tá a BIOS do computador, é por aqui que a gente faz os ajustes finos mesmo para o overclock acontecer. Cada BIOS de cada placa-mãe é diferente uma da outra, então por isso que eu tô fazendo um vídeo bem específico do kit que eu peguei. Mas assim, a lógica acaba sendo bem parecida. Aqui está o modo básico, ó. Aqui a gente pode mexer algumas coisas, ó, alguns ajustes para melhorar a performance e consumo de energia, coisas do tipo. Por exemplo, se você colocar aqui no Asus Optimal, você já ganha um pouquinho de performance, né? Aqui estava no normal, posso colocar aqui no Optimal. E se eu vier aqui no Advanced Mode, ó, a gente consegue ver um pouco além. Por exemplo, a gente vê aqui o processador, né, o AMD Ryzen 5 3600 na especificação, a gente consegue ver a velocidade que dá para levar ele, aqui tá falando 3600, mas se eu não me engano, na página oficial da AMD tá falando que ele vai até 3200. É isso mesmo, ó, aqui na página oficial tá falando que ele vai até 3200 MHz aí na frequência das memórias. Mas na verdade aqui 3600 MHz é a velocidade do processador. O clock padrão dele, né, a velocidade base dele é 3.6 MHz. Na verdade é 3.6 GHz ou 3600 MHz, né? Aqui está a velocidade das memórias, estão 2666 MHz. O que eu vou fazer? A gente vai na opção aqui, ó, iTweaker, e aqui a gente consegue dar uma mexida nesse negócio aqui, ó. Por exemplo, as memórias aqui já estão setadas para funcionar a 3200 MHz, mas estão funcionando a 2666. Essa placa é muito fácil de mexer, né? Você coloca aqui a frequência que você quer e pronto. É show de bola, né? Que tava marcado OC Tuner, né? Mas a opção padrão seria essa daqui, ó, Keep Current Settings. Se a gente tiver essa opção aqui e ligar ó, o OC Tuner e der um OK aqui, o que a minha placa vai fazer? Ela vai fazer um overclock automático, tanto no processador quanto na memória RAM. Eu acho esse recurso muito interessante e fácil, né? De mexer aí. Realmente bem bacana mesmo. Então vamos dar um OK aqui, ó. E vamos ver até onde que esse overclock aí do OC Tuner vai levar a gente, né? E ó, reiniciou aqui o PC, ó. Deixa eu ver aqui, vou apertar um delete. Vamos ver o que vai rolar. E já ligou, foi rapidinho assim, foi praticamente instantâneo. A memória aqui, pelo que eu tô vendo, ó, tá a mesma coisa, tá 2666 MHz. Mas repara aqui, ó, a velocidade do processador já foi para 3.950. A velocidade base dele aqui, ó. Isso no overclock automático. Eu não sei se ele melhorou os times, né, da memória. A gente vai poder ver isso depois. E olha lá, ó, ele levou o CPU Core Ratio, né, que é aquele multiplicador que eu estava falando, né, para 39.50 como base. O Ryzen 5 3600 ele tem uma tecnologia da AMD que chama Precision Boost também. O Precision Boost, basicamente, ele eleva o clock do processador quando ele está em estresse, né, mas ele eleva além. Então, esse processador com Precision Boost pode ir até 4.2 GHz. Então, se a gente sobe um pouquinho aqui, a gente sobe também aquele valor do Precision Boost. Pelo menos eu acho que isso que vai rolar. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já tô na BIOS, né? Não vou mexer em mais nada. Vou apertar aqui F10 e vou salvar as configurações. Só dar um OK aqui e vamos ver o que vai acontecer aqui com o processador. Belezinha, show de bola. Aqui, ó, o PC iniciou numa boa. Vamos dar uma olhada no CPU-Z. Você pode ver que o multiplicador aqui tá 39.5 e vamos dar uma olhada aqui nas memórias. As memórias mantiveram a mesma frequência, mas a latência delas foram reduzidas para um clock aqui, ó. Você pode ver que ela
latência dela aqui tá 16, né? O delay aqui tá 17, os tempos baixaram, né? Legal, bacana. A intenção aqui nesse caso era subir a frequência dela, mas assim também deu bom, né? Porque reduziu a latência, então a gente ganha desempenho de alguma maneira. Agora eu abri de novo aqui as duas etapas do CPU-Z aqui, né? Você já pode ver que ele, sem estressar, ele já tá com a frequência mais alta, né? De 3.93, quase 4 GHz que a gente tava antes, né? Na hora que eu clicar aqui em estresse, olha só o que vai rolar com o processador. Ele simplesmente manteve o multiplicador no nível que tava, né? O nível de utilização dele tá aqui em 99%, ele não tá chegando no máximo. Pode ter sido alguma opção aqui de energia, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Windows. Energia, está plano de energia. Vou colocar aqui o modo desempenho máximo. Posso ter esquecido de fazer isso. Tá aqui no modo equilibrado, eu quero aqui o modo de alto desempenho. E vamos dar um OK. Agora o processador deu alguns picos aqui de 99%. Bizarríssimo o que aconteceu aqui, então vamos dar uma olhada na BIOS lá de novo e ver a questão do Precision Boost. Provavelmente o Precision Boost agora tá desligado, né? A intenção não é desligar esse cara. Tá vendo, né? Ó, mesmo fazendo aqui pelo jeito automático, já deu uns BOzinhos. Se você não saber olhar, ó, você perde desempenho aí à toa, né, no PC. E vamos descobrir o que está acontecendo. Às vezes na hora de salvar a configuração, pode ter dado algum bugzinho, alguma coisa assim, né? Vamos lá na aba iTweaker e ó, a frequência da memória aqui está no automático. O FCLK Frequency também tem relação com a memória. Por exemplo, se eu subir aqui, ó, para 1433 MHz, se não me engano, acho que dá 2800 MHz. Deixa eu ver, vou colocar no alto, a gente consegue ter uma ideia. Eu posso subir a frequência da memória por aqui, ó, tentando subir a frequência mesmo, ou no FCLK. Você pode ver que quando eu mudo a frequência aqui em cima, o FCLK muda automaticamente, ó. Então, olha só, ó, mexi, aí mudou aqui o target, né? Então, se eu colocar aqui 1433, ela vai para 2866. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer isso, vou deixar aqui no alto e vamos colocar aqui no máximo que dá. Eu quero 3200, né? Mas eu não sei, acho que 1866 é equivalente a 3200, se não me engano. Deixa eu ver. Tô com preguiça de fazer conta aqui. Como já tem esse negócio para facilitar a vida, né? Não, é 1600. Então, vamos fazer isso então. Coloquei no alto, ali em cima, 1600 MHz. Vamos ver aqui, ó, em Precision Boost Overdrive. Aqui tá ligado. O Overdrive vou deixar no alto. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu quero facilitar a vida aqui, ganhando desempenho extra sem fazer muita configuração, acho que automático pode resolver o nosso problema, né? Então vamos só salvar aqui e iniciar de uma vez. Detalhe que quando mexer na frequência da memória RAM, se já tiver uma estabilidade no sistema, essa placa-mãe aqui já pode detectar e pode indicar ali que a gente precisa de mexer. Qualquer coisa vai dar um erro agora, vamos ver se vai passar legal. Bom, passou. Eu acho que agora a gente também conseguiu subir um pouquinho a frequência da memória. Isso não quer dizer que está estável, tá? A gente vai ter que testar depois, mas vamos ver também o que se aplicou antes, né? Bom, aqui o multiplicador se manteve, né? Vamos ver as memórias, como é que tá o negócio aqui. Ela tá 1333 MHz, então mesmo eu salvando aquela configuração, ele não pegou, só manteve as latências um pouquinho mais baixas. Vamos ver aqui na hora que a gente fazer o estresse do processador para qual frequência que ele vai, né? Pode ver que ele tá com a frequência que estava antes, né? Que é 3.94. Vamos aqui na aba Bench, Stress CPU. E novamente aqui não deu certo. Eu vou tentar mudar os valores do Precision Boost ali manualmente para ver o que vai acontecer. Caso contrário, às vezes é melhor deixar o PC funcionando no padrão, né? E pronto para ficar mais fácil. Ou setar as configurações de overclock manualmente. Pode ser também que seja uma opção, né? A gente coloque já na frequência que a gente quer que ele trabalhe de uma vez. Vocês estão vendo que eu não sou o cara do overclock, né? Eu sei basicamente o conceito, mas eu tô batendo um pouco de cabeça aqui, tá bom? Então aquela coisa, né? Pode ser que se habilitou que o overclock, o negócio já não vai para frente. E vamos ver isso aqui. Eu gosto de mostrar também quando eu não sou muito bom numa coisa, porque mostra para vocês, né? Para você que tá assistindo, que qualquer um pode fazer, né? O que eu faço. E eu acho que isso que é o legal aqui do canal, né? Acho que esse que é o ponto forte. Não adianta ficar fazendo as paradas aqui que ninguém consegue fazer, né? Não faz sentido nenhum. Então vamos aqui de novo aqui no iTweaker. Eu não vou nem mexer aqui no Precision Boost, eu vou colocar aqui, ó, 42.0. Vamos ver se ele vai para 4.2 GHz, né? Que nem seria a frequência máxima do Precision Boost lá, né? Vamos ver se ele vai pegar, ó. Salvei. E vamos ver agora o que vai dar. Eu falei tanto vamos ver agora, puta merda, né, gente?
E olha só que bacana, agora a nossa mudança, ela teve efeito, né? Você pode ver que o multiplicador aqui tá em 42 e olha a frequência dele aqui, 4.199, né? Se a gente estressar aqui o processador, pode olhar aqui na velocidade, aqui no gerenciador de tarefas está aparecendo 4,18, provavelmente vai manter a mesma velocidade, só que agora, né, com umas pontuações a mais, com desempenho extra, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar subir um pouquinho mais essa frequência, né? Porque ele já tá funcionando mais do que ele já vem de fábrica, né? Que de fábrica ele funciona mais ou menos 4.1, né? A gente já tá trabalhando a 4.2, mas vamos ver até onde que a gente consegue levar esse carinha aqui. Um detalhe é que eu não tô olhando aqui a temperatura dele, tá? E agora a gente precisa começar a olhar, porque o CPU Cooler que a gente está usando, ele precisa também de segurar a temperatura. Baixei aqui um programa que chama HW Monitor e a gente usa ele para monitorar a temperatura. Quando a gente faz o overclock, a gente precisa dar uma monitorada na temperatura do processador, porque se ele estiver atingindo uma temperatura muito alta, pode ser que ele perca desempenho, pode ser que a gente afete também a vida útil do processador. Não é muito legal ficar deixando o processador sempre no limite. Aqui no caso, você pode ver, ó, a gente não está estressando o processador, ele está trabalhando a 60, 61 graus, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou estressar ele, ó. Vamos aqui na aba Bench do CPU-Z, né? Ó, como eu coloquei ele para estressar. Você pode ver que agora ele está a 4.18 GHz e ele agora começou a esquentar. A gente vê aqui pela temperatura dele que agora subiu para 84 graus por aí. Eu abri aqui o site oficial da AMD. Esse processador tem uma temperatura máxima de até 95 graus. Então, até 95 graus ele chega sem perder desempenho. Passou disso, por segurança, ele vai começar a baixar o desempenho. Ou seja, ele não vai queimar se atingir a temperatura máxima, mas ele vai baixar o desempenho para reduzir a temperatura, né? Ele vai começar como se fosse você, ó. Você tá esquentando pra caramba, você tá correndo, aí você tem que abaixar a velocidade da corrida para você aguentar e continuar correndo. Basicamente é isso, tá? Eu já fiz um testezinho aqui, achei que eu tava gravando e não tava. Ele chegou aqui nessa frequência, ó, de 4.2 a no máximo 88 graus, então dá para a gente subir um pouquinho. Um detalhe é que para manter a temperatura mais baixa, você pode mudar também o sistema de resfriamento, igual eu falei no começo do vídeo. O CPU Cooler bom faz a diferença, né? Ou um Water Cooler. Então, por exemplo, se eu tivesse com um Water Cooler aqui super poderoso, ele estaria trabalhando mais frio, então isso ia proporcionar uma possibilidade maior de overclock, né? A gente ia poder subir um pouco mais o desempenho dele. Então vamos lá, vamos reiniciar o PC, vou subir aqui mais um pouquinho e vamos tentar, né, deixar ele um pouquinho ali no limite para ver até onde que a gente alcança de overclock, o quanto desempenho que a gente consegue ganhar. Bom, eu setei ele aqui para 4.200 MHz, né, no multiplicador. Eu quero que ele vá a 4.6. Eu acho que 4.6 provavelmente a gente já vai estourar a temperatura máxima. Pode ser que já nem ligue de uma vez ali, a placa-mãe já identifique 4.6 aqui no multiplicador, salvar. E vamos ver o que vai dar. Pode ver aqui que o overclock aplicou novamente, né? Que ele tá aqui com o multiplicador, né? Vezes 46. Ele pegou aqui mais ou menos 4,55 GHz. E a temperatura dele aqui, sem estressar, ó, já tá uns 50 graus por aí, cara. Na hora que a gente der um estresse aqui, pode dar um thermal throttle aqui. Vamos clicar em estresse, ó. E, nossa Deus, vamos deixar aqui uns minutinhos para ver até onde que vai. E ó, não passou nem 2 minutos aqui a gente estressando, o processador já tá 92 graus. Lembra que o limite é 95, né? Puta merda, já tá 92 graus. E ele tá 4.5, quase 4.6 mesmo aqui no nível de utilização máximo dele, né? Que agora é 99, né? Já que o Precision Burst não funciona quando a gente overclockou. Mas vamos deixar, se ele manter aqui 93 graus, beleza, tá? Agora o processador ficou estável, ele tá num estado aqui de 93 graus. Então ele não abaixa nem sobe mais, ele chegou no ponto de equilíbrio dele nesse caso. Considerando aqui a frequência que a gente colocou e a temperatura que ele pegou, com esse CPU Cooler que eu tô usando, não vale a pena eu subir um pouco mais a frequência. O detalhe é que eu não tô usando o melhor CPU Cooler que eu tenho aqui, tá? Tem um CPU Cooler melhor aqui em casa. Se eu usar com esse kit, eu posso subir um pouco mais ainda a frequência. Agora, o overclock ele começa a ficar mais perigoso. Você vai precisar de um pouco mais de experiência. A partir do ponto que eu quero subir a frequência do processador, eu subo e aí o processador, né? O computador começa a crashar, da tela azul. Ou seja, ele fica instável, né? Ele começa a perder a estabilidade, o que me obriga a subir o quanto de energia que o processador recebe para funcionar, e aí ele começa a esquentar mais ainda, né? E eu posso também colocar energia demais e reduzir a vida útil dele no longo prazo ou até queimar de uma vez. E aí o negócio já fica
um pouco pior, né? Então minha dica que eu dou, né? Nunca mexeu com overclock, vai ali até onde ele mantém estabilidade sem mexer com a questão de alimentação de energia, né? Sem mexer nas voltagens nem nada do processador. E aqui no caso o processador já sobe bem mesmo sem mexer nessa questão, já tá com o clock bem alto. Pode ver que o limitador aqui do meu overclock é o CPU cooler no caso. Um detalhe que o último teste que eu fiz com esse processador, sem overclock nem nada, né, do jeito que ele veio de fábrica, a gente teve essa pontuação aqui no CPU-Z, tá? Que é a pontuação de 4129.7 no multitarefas e no single core, né, que é para cada núcleo 512.8. Quanto maior a pontuação aqui, maior tende a ser o desempenho do processador para executar tarefas como edição de vídeo, para jogar, entre outros, tá? Esse é um jeito mais fácil da gente saber o quanto desempenho que a gente ganhou, né? E isso daqui tá no vídeo aqui, né, do meu unboxing e teste desse kit. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, que tá muito legal esse teste. E vamos fazer aqui um teste também, né? Vamos clicar aqui em Bench e vamos ver a pontuação, né? Vamos ver aqui o total. Você pode ver aqui que a gente teve sim agora um ganho, né? A gente teve aqui no single thread, né? Ou seja, em cada núcleo 558.5 pontos e no multitarefas 4.666.6 pontos. Essa pontuação aqui é muito alta, tá, pro processador, só deixando bem claro, realmente é algo bem alto. Só para você ter ideia aqui, ó, se comparar ele com os processadores, né, outras pessoas que fizeram o teste aqui, ele teve um desempenho superior a um Core i5 11600K, ó. Tranquilo, né? Você pode ver que aqui em cima dele tem um Core i5 11600KF, que é um processador de 11ª geração, né, um processador super recente. E um pouquinho acima a gente tem o Ryzen 5 5600X, a gente tá com 3600. Então, olha só o tanto de desempenho que a gente ganhou, a ponto dele entrar na lista aqui, ó, próximo a um Ryzen 5 5600X. Óbvio que o Ryzen 5 5600X tem uns 200 pontos a mais aqui no multitarefas, mas se a gente subir um pouco mais o overclock, a gente sobe um pouquinho no ranking também. Então olha o desempenho que dá para ganhar no processador fazendo essas paradinhas aí. Doideira, né? Um detalhe é que antes do overclock, olha só no vídeo, né? Ele tava ali, ó, próximo ao Core i5 10600K, ó, um pouquinho acima e abaixo do Ryzen 5 Pro 4400G. E agora ele já subiu, né? Já é um processador com outro patamar. Olha que louco, né? Pessoal, vou ser sincero, eu vou tirar aquele CPU cooler coloridão que tava no kit e vou colocar esse daqui, ó, da Lanchu, que foi o melhor que eu testei aqui no canal. Ele não tem nada de bonitão, nem coisa do tipo, mas ele é bem eficiente mesmo. Eu também vou usar uma pasta térmica que eu sempre uso aqui nos PCs, que é da Thermal Silver, que foi a que eu, inclusive, que eu usei para testar esse CPU cooler. Um detalhe é que esse carinha aqui não é nada caro, eu vou deixar o link dele na descrição e vamos ver até onde que a gente consegue levar esse processador com esse CPU cooler aqui. Vamos lá. E olha só, galera, que problema que deu aqui, ó, essa trava aqui do processador da AMD, né? Que o processador fica aqui, ela é muito simples, né? Muito fraquinha. Cara, eu usei a pasta térmica que veio com o meu kit e o processador simplesmente saiu colado aqui, ó, no CPU cooler. Literalmente colado. E putz, eu dei muita sorte aqui, ó, que não entortou nenhum pino, mas ele enquanto a trava tava na posição de travada, ele saiu coladão aqui. E cara, tá muito colado. Então, ó, se você for comprar um kit desse, não usa a pasta térmica que vem com ele não, isso aí é culpa da pasta térmica, cara. Olha só, ó, tá colado, ó, levanta o CPU cooler, que porcaria, hein? Vou dar um jeito de tirar isso aqui e a gente vai trocar. E nossa, cara, parece até que soldou o negócio aqui, ó, de tão colado que tá. Tem que tomar cuidado pra não sujar os pininhos aqui, né? Isso daqui, galera, tem que tomar o maior cuidado na hora de trocar CPU cooler por conta disso. Caramba, cara, que meleca isso aqui, hein, velho? Que meleca. Pô, tô com medo de ter danificado minha placa-mãe, cara. Tô com medo mesmo. Vai fazer o quê? Deixa eu puxar aqui de lado, ó. Vai ser o jeito. Pronto, saiu. O processador tá intacto, graças a Deus. Detalhe que isso aqui que rolou agora com o processador não necessariamente é porque a pasta térmica é ruim também, tá? Eu posso ter colocado pasta térmica demais, aí por isso que ficou grudado ali. Isso também atrapalha um pouco a dissipação de calor, tá? Bom, aqui tá o novo CPU fan instalado, ele tá funcionando, tá? A fan dele fica virado pro outro lado, ele só pra fora mesmo. E o PC tá funcionando, graças a Deus. Foi só um sustinho mesmo. Já coloquei o PC para estressar aqui com o novo fan e a gente tem uma temperatura de 82, 83 graus aqui de começo. Vou deixar mais um tempinho e você pode ver que abaixou bem a temperatura, né? Ele tá 4.6 GHz ainda. Então o CPU cooler faz bastante diferença mesmo na hora de fazer o over.
Por exemplo, você vai ver que vai ter um momento que ele vai chegar, sei lá, 87 graus e ele vai cair para 86. Ali vai ficar 87, 86, ou, por exemplo, 85, 84. Aí você sabe que ele encontrou o ponto de equilíbrio. Ele não vai esquentar mais do que isso, entendeu? E ele estabilizou aqui a 87 graus. Então, se ele subiu, vai ser no máximo 1 grau, 87, 88 graus. Lembrando que a temperatura máxima é 95, a gente pode subir um pouquinho mais. Vale mencionar que aqui 4.6 GHz na temperatura que ele tá, eu já deixaria assim, mas só por curiosidade mesmo, vamos subir um pouquinho mais aqui para ver até onde que chega, né? Eu já vou colocar um multiplicador aqui a 49. Pode ser que o computador dê tela azul ou pode ser que dê thermal throttling. Eu acho que ele não vai segurar 49 não, que seria praticamente 4.9 GHz. Mas não custa nada tentar, né? Sobre as memórias aqui eu vou deixar tudo no automático, né? Já que ela não pegou essa frequência aqui. Então já deixo no automático e pronto. E vamos salvar aqui. E vamos ver se vai dar tela azul. Bom, até agora o Windows iniciando perfeitamente, tranquilo, né? Sem mimimi. Ó, reiniciou. Reiniciou. Não sei, vamos deixar iniciar de novo aqui para ver o que vai dar. Simplesmente só reiniciou, nem desligou nem nada, só deu aquele LUP. Ó, você pode ver que o Windows entrou aqui no modo reparo automático. Então, assim, provavelmente para eu manter ele a 4.9 GHz eu tenho que subir um pouquinho a quantidade de energia que ele usa, tá? Mas eu vou forçar aqui ainda, vou tentar iniciar de novo, né? Para ver se vai. E se for, vou tentar estressar, que pode ter dado só uma falhinha ali uma vez. Mas já mostra que não é bom eu tentar funcionar com essa frequência, tá? Que eu posso ter perda de dados, o computador vai desligar de repente, coisa do tipo. Já mostrou que não ficou estável, tá? Mas vou só reiniciar aqui e vamos ver. Ó, carregando o Windows aqui de novo, pode ter sido só um errinho aleatório também. E se desligar de novo, a gente nem tenta fazer esse negócio mais, porque senão vai ter que começar a mexer. Ó, reiniciou. Então é melhor baixar um pouco a frequência mesmo, do que ficar forçando o processador à toa, né? Só para chegar na frequência altíssima, só para falar, tô com o processador com a frequência lá em cima. Não precisa, né? Vamos tentar aqui com 48 no multiplicador. Com esse fator multiplicador também não foi, tá? Então, você vê que ele fica em lamp também. Eu acabei mexendo ali, filtrando o multiplicador, coloquei no 47. Meu processador aqui, ó, ele pelo menos iniciou o Windows com 4.7 GHz, né? No caso, ele não chega a 4.7 cravado, mas ele, teoricamente, a velocidade base dele agora é 4.7. Vamos estressar aqui via temperatura. Provavelmente a gente deve ter achado aqui o ideal, sem precisar de mexer no consumo de energia, nem nada do tipo. Overclock relativamente simples. Lembrando, né, que as memórias também, as latências já foram reduzidas. Então a gente conseguiu dar uma melhoradinha aqui no PC. Vamos fazer um stress aqui e deixar um tempinho de novo para a gente achar o ponto de equilíbrio. Ele provavelmente vai ficar um pouco quente, mas ainda assim ele vai ficar dentro de um limite permitido, né? E depois de algum tempo aqui de teste, ele ficou com 89 graus de temperatura, tá? É uma temperatura bem alta, mas assim, ele tá estável. Um detalhe é que várias coisas podem alterar a temperatura do processador, né? E a gente tem que levar muito em consideração também quando a gente vai trabalhar com overclock, essa questão, né? Uma dessas coisas é a temperatura ambiente. Então, por exemplo, vou medir a temperatura da sala que eu tô, vou apontar aqui pra parede lá atrás, ó, o laser, ó, tá apontando aqui pra porta e tá apontando aqui, tá mostrando que hoje a temperatura tá de 20 graus. Mas se fosse um dia ali que tivesse a 30 graus, será que ele ia conseguir manter a temperatura de 80 graus? Pode ser que não, né? Então pode ser que na situação de agora compense usar ele em overclock, mas pode ser que no verão, sei lá, no dia de 30 graus, pode ser que compense ao baixar um pouco o desempenho do computador, entendeu? Então mexendo com overclock você já se torna um usuário um pouco mais avançado, né? Você precisa de pensar em tudo, cara. Mas até que no final das contas é divertido, né? Tentar alcançar esse máximo desempenho no computador. Você fazendo aqui do jeito que eu fiz é bem seguro, bem tranquilo mesmo. Detalhinho básico, né? Vamos ver agora qual pontuação que ele vai pegar aqui, né? E tá aí, ó, 4.701.5 no multitarefas e 576.9 para cada núcleo. Vamos comparar ele aqui com outro processador, né? Vamos mandar o resultado para lá também no banco de dados, para a gente dar uma moral no banco de dados. E agora o processador encostou bem mais no Ryzen 5 5600X, né? Você pode ver que a pontuação, né, que antes estava 4.400 alguma coisa, foi 4.701, faltando aqui só 100 pontos no multitarefas para a gente encostar no Ryzen 5 5600X. Ele superou aqui o Core 5 11600KF. Vale lembrar aqui que só o preço, né, do 5600X, né, que a gente alcançou aqui o desempenho praticamente, né, chegou bem próximo, já é mais caro. Só o processador separado aqui no Brasil, ele já é mais caro que a placa-mãe, que é uma placa-mãe muito boa que a gente comprou, junto com o Ryzen 5 3600.
e a gente consegue um desempenho similar a isso daqui, ó. Olha que doido. Inclusive você pode olhar na descrição, esse kit com processador Ryzen 5 3600, a placa-mãe deve estar mais ou menos uns R$ 1.500, vale cada centavo. Aqui no Brasil ele já custa o dobro do valor também, tá? Então é muito barato, a probabilidade de revenda é muito boa, é muito alta. Aqui também, ó, o precinho do Core i5 11.600KF, ó, mais ou menos o mesmo preço aqui, ó. Bem mais variado, né? Mas tem o mais barato aqui, 1.704. Olha só. Muito louco isso. É isso, né, gente? O vídeo não teve tanto uma pegada de tutorial, mas eu acredito que até ficou bem didático. Se você gostou, eu super recomendo, ó. Vem fazer parte aqui da comunidade, isso é importante demais aqui. A sua inscrição, seu comentário, sua curtida são importantíssimos para o trabalho continuar, né? Para motivação para fazer um melhor conteúdo, né? Combustível, né? E eu agradeço de coração se você chegou até aqui. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Valeu!